Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Anne, que cântico bonito. Eu sinceramente não lembrava dele não. Muito bonito. Acalmando os nossos corações. Estamos iniciando o nosso culto de hoje, pós festa junina de ontem. Alguns aqui compareceram. Stefania está bem aí, né? Ó, tá tudo bem? Maravilha. Eu vou dar um autógrafo. Gente, hoje é dia de louvar o nosso Deus, de agradecer o privilégio de estarmos na casa do Senhor, louvando, bendizendo o seu nome, nos fortalecendo para essa semana que se inicia. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje e encontrar todos vocês. E, conforme a orientação diaconal, que já é de praxe, nós temos que manter os nossos telefones no modo silencioso, para que não atrapalhe o andamento do culto. E eu convido toda a igreja, junto comigo no boletim, na orientação diaconal, vamos ler juntos o Salmo 86, versículo de 3 a 5. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do
teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Amém. A gente invoca hoje o nome do Senhor Jesus. De receber
raiz, não é verdade? E é mais curioso, porque seria até redundante falar que a igreja presbiteriana é a raiz, porque ela sempre foi. Mas hoje, fazer o quê? As coisas têm sido alteradas. Há muito tempo atrás, quando se cantava esse hino de número 303, as igrejas, não apenas a igreja presbiteriana, mas a Assembleia de Deus, todas aquelas igrejas que vêm desde lá de trás, entendiam que o pendão real, ele era materializado para nós da igreja nas Escrituras. Então, quando chegava nessa parte aqui do refrão, bem alto erguei o seu pendão, todos levantavam as Escrituras. Então, vamos resgatar esta tradição, porque afinal de contas, meus queridos, se nós não fizermos esse trabalho, nossos filhos não aprenderão. E infelizmente é dessa forma que a nossa cultura vai sendo diluída com o tempo. O nosso pendão, ele é simbolizado nas Sagradas Escrituras. Então, quando o refrão disser, bem alto erguei o seu pendão, todos nós ergamos as nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Terceira estrofe, cantemos. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem trará. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real perdão. Vamos virar a vitória, colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Deus supremo, perfeito, anjos e homens em louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7, leiamos todos a uma só voz. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos ler mais uma vez o verso de número 3. Leiamos todos. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A igreja pode assentar-se. Palavra do Senhor nesta manhã
é uma palavra que nos auxilia a enfrentarmos o tempo presente. Muitas pessoas, ao longo desses últimos anos, têm passado por momentos muito difíceis em suas vidas. Afinal de contas, chega um momento onde nós nos deparamos com uma coisa que, quando nós somos crianças, para nós ela não existe. Quando nós somos jovens, isso está muito longe. Quando chegamos à meia-idade, ainda temos muita coisa para fazer. E de repente, quando nós abrimos os olhos, você se depara com uma idade onde, de acordo com a expectativa de vida, você, em termos percentuais, ainda tem cerca de 10, 15, mais tardar 20 anos à frente. E aí você começa a se olhar no espelho e as coisas que você veste você não gosta. E não tem ninguém ao seu lado para dizer, então, você não gosta porque você agora mudou, você quer outras coisas, tem outros anseios. Determinadas peças de roupa para você agora não fazem mais sentido, porque você se tornou uma pessoa mais assim, mais assado, você pensa de uma outra forma. E esse seu guarda-roupa é o guarda-roupa que reflete você uma fase da vida, mas agora você está em outro momento da vida. De tal modo, especialmente os homens, que começam a perceber que, conforme vão chegando a uma determinada idade, lhes começa a faltar o vigor, lhes começa a faltar muitas vezes o raciocínio lógico, objetivo, a clareza, e a família começa a bypassar, simplesmente, não, chega para lá que agora o papo é outro. Há aqueles que sofrem porque chegam a uma determinada idade onde eles percebem que futuramente perderão sua razão de viver até aquele momento. Quando os filhos já estão todos orientados para casamento e sair da casa dos pais, quando já conseguiram quitar algum imóvel e sobrou um dinheirinho, e quando pensa que vai usar esse dinheiro para alguma outra coisa, emerge a necessidade, chegou um netinho. E aí eles começam a perceber o seguinte, espera aí, quem eu sou agora? E muitas vezes o casal não percebe, só vai perceber nesse momento da meia-idade, que eles passaram, depois que os filhos nasceram, passaram 20, 25, quase 30 anos afastados. E quando os filhos saem de casa e eles olham um para o outro, não se reconhecem mais. Porque viviam exclusivamente em função dos filhos. E aqui não é critério disso ser certo ou errado, não, tá? Nosso tema é somente o que ocorre. O juízo de valor é com cada um, mas que isso acontece, acontece. Muitos entram em crise porque essa faixa etária é dificílima. É uma faixa etária onde o indivíduo, homem ou mulher, tem que perceber que tipo de investimento vai fazer, porque é a sua última chance. É o último vigor. Depois não haverá mais. Há aqueles que atualmente sofrem, porque quando chegam à maioridade, ofereceram a eles um mundo que não existe. Onde os pais disseram, você é o mais inteligente do mundo, e ele acreditou. Você é a mais linda do mundo, e ela acreditou. Você é o mais forte do mundo, ele acreditou. Não existe criança igual a você, e ele acreditou. Quando chega na faculdade, ele percebe que ele é ninguém. E os pais não o prepararam para as pressões do cotidiano, para o patrão que pega no pé, que cobra rendimentos, e se não tiver, é mandado para o olho da rua. Passou a adolescência ouvindo palavras, empatia e sororidade, mas muitas vezes na condição de mulher é achincalhada por outras mulheres, e percebe que na vida real esses termos
são pouquíssimos empregados. E aí, esses jovens, no final da adolescência, no início da juventude, passam hoje por uma crise enorme. Porque tudo que lhes foi dito na infância, que eles eram especiais, eram únicos, não havia ninguém melhor do que eles, cai por terra. Porque se defrontam com pessoas melhores. E o Enem está aí para isso. As crianças passam por um momento também dificílimo. O Brasil hoje registra um QI médio de 87. O que significa isso? O que é isso 87? Você vai compreender melhor agora. O QI de um símio, na média, aliás, o Brasil registra um QI de 85. O QI de um símio é 87. Significa dizer hoje que o QI médio de um brasileiro está 2 pontos a menos que um símio. Juízo de valor sobre isso, eu não faço. Só sei que é real. E quem dizem são aqueles que têm que dizer, os especialistas. Pastor, não estou vendo nada disso na segunda carta de Paulo a Timóteo. De onde que o senhor vai encaixar tudo isso nesse texto? Nós não encaixamos isso no texto, é o contrário. É o texto que nos revela o que é real. Olhe bem o que diz a palavra do Senhor. Quem é Paulo nesse momento da vida? Paulo é um senhor, é um pastor idoso, um apóstolo, onde ele diz que foi chamado por Jesus, onde ele quer equiparar-se aos 12 que foram escolhidos por Jesus. Este Paulo idoso é diferente do Paulo novo, do Paulo que escrevia para Corinto dizendo o seguinte: estou sabendo de uma questão envolvendo um jovem e a madrasta, então repreende-o para que ele possa perecer, mas que pelo menos a alma seja entregue a Deus. Na primeira carta de Paulo a Coríntios. Na segunda carta, o que ele diz? Resgata ele para a ceia. Por quê? Muito provavelmente as cartas eram lidas em público e em voz alta. Simplesmente é deflagrada uma crise de pecado em uma família, onde o apóstolo diz que tem que entregar o corpo a Satanás para ver se a alma vai para Deus. Só que ninguém deu autoridade para ele falar isso. Nem Jesus falou essas palavras. O Paulo da segunda carta de Paulo a Timóteo já é mais experiente. É um Paulo já experimentado. É um Paulo que teve muitos erros, mas teve maturidade para identificar também os seus erros. Teve muitos acertos, mas foi maduro para verificar seus erros e compreender o que tinha que deixar para trás, o que tinha que prosseguir, ir para frente. Este Paulo escreve para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é jovem. Timóteo está cheio de gás. Timóteo está cheio de vontade. Para Timóteo o mundo nasceu com ele. E ele é que é capaz, é o agente revolucionário deste mundo. Para Timóteo, o mundo tem a idade dele, 18, 19 anos. E aí Paulo escreve, pastor velho, escreve para Timóteo, pastor novinho. Escreve um crente idoso para um crente jovem. Escreve alguém que está saindo da meia-idade, adentrando a terceira idade, para alguém que está saindo da infância e adolescência, adentrando a juventude. E a correspondência biunívoca entre eles é: tu, pois, filho meu Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Primeiro Paulo diz que um jovem deve ser fortificado na graça.
e uma graça que se encontra em Cristo. Segundo, um idoso diz para um jovem crente que aquilo que ele ouviu do idoso, ele deve transmitir também a homens fiéis e também idôneos, para que esses instruam outros. E agora no verso 3, Paulo escreve o seguinte para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Que sofrimentos são esses? Ele descreve nos versos 4, 5 e 6. Olha o que Paulo considerava sofrimento para ele. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você entendeu algum sofrimento aqui? Entendeu? Olha o que Paulo escreve para Timóteo. Lembra que no final, no verso 7, Paulo diz assim para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ele já escreve no final, diz para Timóteo: Timóteo, isso agora é um exercício de reflexão, tá, filho? Porque isso é uma coisa minha e tua, que Deus vai te dar clareza no que eu quis te dizer aí nessas linhas. Sabe o que está escrito aqui? Verso de número 4. Primeiro sofrimento que Paulo resolve ensinar para Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, o mundo não nasceu com você, não. A vida, pasmem, ela é real. E sabe o que é real nessa vida? Primeira coisa, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Sabe o que Paulo quer dizer para Timóteo? Timóteo, meu filho, é o seguinte: um grande sofrimento que nós temos nós queremos fazer tudo, nós queremos fazer o que dá na nossa telha, nós queremos nos envolver em coisas que nós obtemos alegria. Porém, Timóteo, é necessário lembrar uma coisa: nós, como discípulos de Jesus, pastores, devemos estar sempre prontos. É diferente, Timóteo, entre querer viver essa vida e se miscuir, se envolver em questões que retiram o nosso foco. Isso, infelizmente, é uma coisa que boa parte dos cristãos vivem. Eles não observam suas casas, eles observam a casa das celebridades. Eles têm a solução para o Brasil, só não têm solução para o neto, para o filho, para a esposa. Eles ficam preocupados com o estado de saúde das celebridades, mas eles não têm um exame na mão acerca da saúde do marido ou da esposa. E aí, sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Cuidado, meu filho, porque tem determinadas coisas que nós não percebemos, mas elas nos influenciam de tal modo que nós perdemos o foco. E não podemos esquecer que nós devemos estar sempre prontos para o que Deus quer de nós. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Esteja sempre pronto, pois Deus está sempre com você. Segundo o sofrimento que Paulo convida Timóteo a participar com ele, verso de número 5, leamos todos: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as... Sabe o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Timóteo, você acha que o mundo nasceu com você, né? Pode até ser verdade, meu filho. É da sua idade. Que bom que você pensa assim. Isso é normal. Mas existe uma coisa chamada vida. E a vida, ela tem regras. A vida não é como nós queremos. A vida é composta da realidade. E a vida tem as suas regras. Dificuldade nossa hoje, devido ao que se passa nesses aparelhos e como eles têm influenciado a nossa mente, como o YouTube nos recomenda tantos vídeos que só reforçam o nosso pensamento,
Nós achamos que não existem outras coisas para pensar. Nós achamos, como o YouTube nos recomenda sempre os mesmos vídeos, sobre os mesmos temas, com pessoas diferentes, endossando o que pensamos, nós achamos que todo mundo pensa como nós pensamos. E qualquer pessoa que pensa diferente de nós, como nós tratamos? Só que isso não é real. A vida, ela tem regras. Por isso que Paulo diz, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo o quê? As normas. Por exemplo, nós vemos tantos cristãos que oram e pedem a Deus, Senhor, abre as portas de uma faculdade para mim, abre as portas de um trabalho para mim, ou então, meu Deus, se for da tua vontade que isso aqui dê certo. E até hoje eu pergunto e ninguém me responde, qual foi a oração que o Steve Jobs fez? Qual foi a oração que o Bill Gates fez? Qual foi a oração que o Arnold Schwarzenegger fez? Mas esses três fizeram uma coisa em comum. Eles se prepararam para fazer aquilo que queriam e fizeram. Mas os cristãos muitas vezes acham que existe um Deus, o Deus que eles servem, eles esquecem que Deus é juiz, eles esquecem que a justiça e o direito são fundamentos do trono do Senhor, eles esquecem que Deus dá a quem merece, e eles acham que Deus é o Deus pistolão. Eu não estudei, mas se for da vontade de Deus, a minha vaga está reservada. Aí vem a vida. E o que a vida faz? Ela confere o título a quem se preparou. E o que muitas vezes os cristãos fazem, quando recebem a negativa, eles não fazem o autoexame, a autoanálise para reconhecer o seguinte, tem que estudar mais, tem que estudar melhor. Não, o que ele faz? É Deus que não quer. Que baixa autoestima. Tudo é Deus que não quer. Tudo é Deus que não permitiu. Mas permite para o ímpio, permite para o ateu, permite para o espírita. Permite para o budista, permite para o muçulmano. Queridos, conversando agora há pouco ali com o Roldão, conversávamos sobre uma entrevista que um jogador de futebol, que sempre foi rico, ele soltou, ele deixou, ele falou, compartilhou um pequeno testemunho de vida, onde ele enumerou vários jogadores hoje aposentados, mas que jogaram na época que ele também jogava. Ele disse, olha, como eu morava na cidade, nos finais de semana, esse e aquele outros jogadores iam tudo lá para casa, passar o final de semana lá em casa. E eles passavam o final de semana lá em casa e ouvindo as conversas no quarto, hoje são mega celebridades, mas na época tudo garoto, dormindo no quarto desse outro futuro jogador que sempre teve condições financeiras, ele disse, eu ouvia o que eles conversavam e eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou ter que treinar muito mais, porque fulano, ele está aqui em São Paulo e ele está treinando para ser profissional porque ele quer trazer a família lá do interior do Nordeste aqui para São Paulo. Ciclano está jogando futebol porque quer pagar um tratamento para a avó. Beltrano quer trazer a mãe para cá. Ciclano quer isso, o outro quer aquilo. Pai, eu não tenho necessidade nenhuma perto deles. Por isso que eles jogam mais do que eles, vão me engolir. Porque eu jogo apenas por prazer, mas eles jogam para a sobrevivência. E esse jogador, o Kaká, crente, mas entendeu, no meio da sua fé, que se não jogasse mais do que os outros, não seria destaque. Então, filho, segunda coisa que Paulo ensina, minha filha, para nós,
através de Timóteo, nesta manhã, é o seguinte: a vida, ela tem regra. E quem estipulou essas regras foi o próprio Deus. E Ele não vai burlar as suas regras para te premiar por algo que porventura você não mereça. Devemos entregar a Deus tudo e devemos nos devotar a trabalhar como se tudo de nós somente dependesse. E naquilo que for o impossível, encontramos um obstáculo que é irremovível. Só Deus pode removê-lo. Mas entre começar e encontrar esse obstáculo, existe um grande caminho que só nós devemos percorrer. Vocês se lembram da história de Lázaro? Que não é nome próprio, mas é designativo de alguém que tem lepra ou que tem chagas. Tanto é que só aparecem 2 Lázaros nos evangelhos e os 2 estão cobertos de chagas. Se lembra da história de Lázaro? O Lázaro que morreu e que foi sepultado, que era considerado um amigo pessoal de Jesus, bem como suas irmãs, quando Jesus, 3 dias depois, se encontra diante do túmulo de Lázaro, tem uma grande pedra. E o que Jesus diz para as pessoas? Tirai a pedra. Talvez se fôssemos nós do século 21 lá, diríamos o seguinte: não, desculpa. Desculpa. Quem pode mais, pode menos. Mais difícil é ressuscitar um defunto. Não vai conseguir te transportar essa pedra com o poder da mente? Faz o serviço completo. Mas como é que Jesus trabalha? Jesus só faz o que só Ele pode fazer. O que os outros podem fazer, Ele bota os outros para fazer. A Bíblia diz que Ele mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos podiam batizar, mas discípulo ressuscitava morto, discípulo multiplicava pão e peixe. Aquilo que só ele podia fazer, ele fazia. Aquilo que o homem podia fazer, ele deixava o homem fazer. Você quer passar numa faculdade, você quer ter a sua casa própria, você quer tudo isso. Chegará um momento onde talvez você se encontre com o impossível. Mas enquanto esse momento do impossível não chega, faz o teu, amigo. Porque se você não fizer, Deus não vai te dar. A palavra do Senhor ainda diz: Timóteo, a vida traz alguns sofrimentos. Primeiro, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segundo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A vida tem regra. Terceiro sofrimento, que é curioso, mas que a realidade traz, e nós temos que aprender a conviver. Verso de número 6, todos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos... Você conseguiu entender isso? Esse texto é um estímulo ao quê? Ao egoísmo, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Não? O que quer dizer esse texto? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos... Sabe o que Paulo está ensinando para Timóteo? Timóteo, meu filho, é tão comum, é tão natural, que coisa maravilhosa você. Seja mesmo idealista, meu filho. Empreenda, realize, faça de tudo, se lance, se jogue. Você é jovem, você tem força, tem gás, tem vigor, tem ímpeto, tem brio, tem tudo. Só lembre de uma coisa, meu filho. Trabalho é para a gente sobreviver. Só lembre de uma coisa. Trabalho é para sobreviver. De tal modo que nem sempre trabalhamos com aquilo que gostaríamos, não é verdade? Nem sempre trabalhamos com aquela que seria a nossa primeira e única escolha, não é verdade? Mas por que nos levantamos de manhã e vamos trabalhar? Não porque o trabalho nos dá algum tipo de prazer, quando é um trabalho que nós não gostaríamos de exercer.
Quando é, tudo bem. Mas quando não é, por que nós nos levantamos e trabalhamos então? Porque nós temos a melhor missão deste mundo. É chegar do trabalho cansado, exaurido, acabado, acabada, doida para te relaxar os pés, tirar a sandália, tirar o salto, relaxar a roupa, poder ficar à vontade, botar aquele camisão de político, aquele shortão folgadaço, sentar, não se preocupar com o cabelo e poder dizer o quê? Graças a Deus, eu auxilio na sobrevivência das pessoas que eu mais amo. Graças a Deus, com este trabalho, o meu filho está crescendo com saúde, a minha filha está crescendo com saúde, a minha esposa consegue fazer as coisinhas dela com toda humildade e sacrifício, mas faz. O meu marido consegue reservar algum para o nosso futuro, consegue resolver isso e aquilo outro. Graças a Deus, apesar do meu trabalho não ser o trabalho dos sonhos, o meu objetivo em lavrar é a participação no fruto. O que tem sido vendido para nós nessa história mais recente? Se não te dá prazer, abandona. Trabalho não é prazer, trabalho é trabalho. São até palavras distintas. Uma palavra se chama trabalho, outra palavra se chama prazer. Nós trabalhamos porque o nosso prazer está em colaborar, em construir, em melhorar a vida daqueles que dependem de nós. Esse é o objetivo do trabalho. Eu me lembro, há alguns anos atrás, deve ter uns 3 anos passados, quando minha filha chegou para mim e disse o seguinte: pai, eu preciso de R$200. Falei, já fiquei logo preocupado, já veio com o valor total dessa monta, R$200, o que você quer? Eu quero comprar, sei se é uma bicicletinha, um patins, algum troço desse. Você quer isso? Quero. Falei, então trabalhe. Mas que tipo de trabalho eu posso ter? Trabalhar em casa? Não, porque senão eu vou relaxar o seu trabalho, sua mãe vai relaxar o seu trabalho, sua avó vai fazer por você escondido, eu não vou ver. Vamos pensar em um trabalho. Aí eu estava comprando coco aqui na esquina, a barraca do Romildo. Aí eu olhei para o Romildo, olhei os cocos, olhei o chão, olhei as cascas. Falei, já sei um trabalho para você. Romildo, você pode fazer um favor? Pois não, pastor, só um instantinho. Pede emprego para o Romildo. Mas o que eu vou fazer aqui? Vou cortar o coco? Não quero você com faca. Já te falei. Você vai recolher as cascas, vai colocar na sacola e vai deixar sempre separado nesse horário de 12h10, para que os clientes de meio-dia, quando chegarem aqui, não encontrem o chão sujo, porque ele não pode parar o trabalho para limpar o chão. É isso que você vai fazer. Mas eu tenho que pedir para ele? Tem. O senhor pode falar com ele? Não. É você que quer trabalhar, ele é o empregador. E você vai ver se ele deixa. Vai lá. Aí ela foi, senhor Romildo. Aí ele, diga, menina, eu queria trabalhar, eu posso recolher as cascas? Ele olhou para mim. Aí ele, tá, pode sim. Aí ela voltou, eu vou começar a trabalhar. Isso, já começa hoje. Pode recolher aí, amanhã nós vamos trazer essa sacola. Tem algum lixinho aí, Romildo? Tá então, dá para ela. Aí eu perguntei, você vai trabalhar há quanto tempo? Ele falou? Ela não, então pergunta para o empregador, qual vai ser sua carga de trabalho semanal? Aí ela, que dias que eu vou trabalhar? Eu falei, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí ele vai trabalhar de segunda a sexta. Aí ela, pai, segunda a sexta. Tá bom, minha filha, tá muito bem. Pergunta o horário que o empregador quer que você vá trabalhar. Que hora, seu Romildo? Ele olhava, 12h10. Você pode chegar 12h10, 12h15. Ela, pai, depois da escola. Excelente, minha filha, tá tudo caminhando bem, perfeito. Então, começa um pouquinho hoje para treinar, a partir da manhã vem com material. Ela passou um mês. Saíamos da escola, parava aqui na esquina, botava a luvinha, pegava aquelas cascas, botava uma sacolinha de lixo, deixava amarrado. Quando foi no 4º dia,
estava o caminhão da Conlurb. Aí ela, pai, o gari está aí, não precisa. Eu falei, não, agora que precisa, que eles estão todos cansados. Ela foi, recolheu. Quando o gari viu, o gari falou, não, tem uma coisa melhor para você, você vai operar o caminhão. Tá vendo esse botãozão aqui? Pode apertar que essa máquina vai fazer assim, ó. Ela foi toda boba, apertou a máquina, começou a mexer. Ele, agora joga a sacolinha lá dentro. Vê como é que a sacolinha vai para lá em cima. Jogou a sacola, ficou acompanhando. Chegou em casa, a primeira coisa que ela falou para a mãe: mãe, eu operei o caminhão de lixo. Falei, viu, Gleice? Olha aí, ó, já está apta. Sem profissão ela não vai morrer, graças a Deus. Passou um mês. Quando chegou no dia 29, eu falei, Romeu, tá aqui o salário dela, toma aqui, aí você dá para ela amanhã no envelopinho, tá? E não precisa, que pelo amor de Deus, não precisa. Foi eu que te arrumei esse negócio, toma aqui o dinheiro. E aí, quando chegou no dia 30, eu falei, minha filha, agora chegou o grande dia. Você talvez receba o seu primeiro salário. Hoje é dia 30. Mas o empregador, ele pode pagar até o dia 5. Aí é o que vai acontecer. Ela chegou, encerrou, ele foi do envelopinho. Aí ele perguntou, confere se o dinheiro está aí. Ela, não, eu gosto do seu. Eu falei, não, confio. Eu confio no senhor. Guardou o dinheiro na mochila, chegou em casa, falou, papai, eu agora vou trabalhar em janeiro? Falei, então, você vai perguntar para o empregador, você foi uma trabalhadora temporária. Isso é normal no comércio. Ela aprendeu ali. Ali ela aprendeu, com 8, 9 anos, que trabalho não tem a ver com prazer, tem que se sentir bem, tem que botar meu dom. Não. Trabalho é para sobreviver. Prazer é prazer. Prazer antigamente era quando nossos avós, sabe os avós que tem o terreno que tu mora hoje? Sabe os pais idosos que tem a casa que tu fez uma casa em cima? E quando eu falo você, é para o público da internet que está aqui, que vai nos assistir. Esses passaram um período dificílimo, onde as regras sociais não eram tão brandas quanto hoje, mas eles chegavam o final de semana com toda alegria, por quê? Venceram aquela etapa do trabalho, da costura, da faxina, lavar a roupa, passar, levar na sacola para a madame lá na Zona Sul. Passaram tudo isso e conseguiram comprar sua casinha, conseguiram finalizar sua obrazinha, conseguiram bater a sua lajinha. Para eles o prazer era em perpetuar, deixar algo para a família. Para nós hoje, e nós, desde o idoso que ainda está vivo até a criancinha, parece que trabalho se tornou mais uma fonte de prazer. Isso não tem nas Escrituras. O lavrador que trabalha deve se lambuzar. Não. O lavrador que trabalha deve montar uma cooperativa para se sentir patrão igual. Não. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do quê? Você trabalha para comer, meu filho. Se está trabalhando, tem que comer. E só come quem trabalha, meu filho. Isso, um pastor ensinando a um jovem pastor. De tal modo que literalmente é de causar estranheza em um mundo com tantas opções de trabalhos a partir desse aparelho, que às vezes traz mais males do que bênçãos, mas ainda assim, com tantas opções de trabalho, você encontra pessoas que não têm trabalho nenhum. É no mínimo de se estranhar se realmente amam as pessoas que porventura venham no futuro a depender delas. A palavra do Senhor é clara, e o verso de número 7, Paulo termina: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Igreja, estamos neste mundo, mas não percamos o foco, que é agradar a Deus. Igreja,
Estamos neste mundo, mas essa vida tem regras e ela vai nos dar prêmios se nós nos equipararmos aos campeões. Igreja, lembremos de trabalhar, não porque o trabalho em si nos traz prazer, mas o nosso prazer em trabalhar está em obter o fruto e compartilhar com quem nós amamos. Amém, querido? Jesus.